A minha infância foi uma mentira. O Rei Leão mentiu. E eu nem estou falando das presas reverenciando os predadores, mas sim da estrutura da alcateia dos leões. Assim como nos lobos, os leões não possuem um macho alfa ou um rei. Olá, sou o Andy, biólogo, e hoje vamos falar sobre mais uma estrutura de alcateia. E sim, o correto para leões também é a alcateia. Os leões são a única espécie de felino grande, selvagem, que forma verdadeiros grupos sociais. Há registro de guepardos formarem pequenos grupos, com fêmeas e seus filhotes, e temos, claro, gatos domésticos, que quando em ambientes de rua, podem formar grupos muito grandes com hierarquia até. Mas no caso dos gatos, foi a seleção artificial, feita pela gente, procurando gatos mais sociáveis com os humanos, que fez com que gatos ficassem sociáveis o suficiente para formar grupos. Então, na natureza e com felinos grandes, os leões são os únicos que formam grupos verdadeiros sociais. Ah, uma curiosidade, em inglês, o grupo de leões é chamado de Pride. Eu voto para mudarmos o termo oficial dos leões de alcateia para orgulho de leões. Eu acho muito propício. Bem, você provavelmente deve ter aprendido em algum lugar, ou visto em algum documentário, que a alcateia de leões tem um leão alfa dominante, que vive competindo com os outros leões. Os outros leões seriam betas subservientes, e se virassem uma ameaça para o rei, entre aspas, ele iria expulsá-los da alcateia. Tanto que as fêmeas precisam tomar cuidado para que o alfa não mate os seus filhotes machos. Tudo isso enquanto as leoas estão caçando e provendo comida de graça pro leão preguiçoso que fica só esperando na boassa. Será que é mesmo assim? Quando os filhotes machos chegam a uma certa idade, por volta de uns 3 anos, eles formam uma coalizão, normalmente co-irmãos e primos, e partem para sua fase nômade. As colisões normalmente têm de 2 a 4 leões, 5 raramente, e eles vivem como nômades, sem um lugar fixo e sem alcateia, por anos, caçando e sobrevivendo em conjunto. No Parque Nacional de Kruger, os leões migravam mais de 25 quilômetros de sua alcateia natal, procurando por um território para se tornarem residentes. Fêmeas também podem sair da alcateia pela idade de 3 anos, mas elas não migram para alcateias tão longe, o que faz com que as fêmeas em uma área sejam mais próximas, mais parentes do que os machos. Inclusive, esse comportamento dos machos de migrarem para longe é extremamente importante para não haver endogamia, para não haver reprodução entre parentes. As colisões tendem a ser agressivas umas com as outras. Então, a não ser que a colisão procurando por um território encontre uma alcateia sem colisão, eles vão competir diretamente com os machos que já estavam nessa alcateia. Nessa competição, eles podem simplesmente ser expulsos pela colisão natal, ou até mortos. Mas, se estiverem em um número maior ou se forem mais jovens e fortes, eles podem forçar a coalizão da alcateia a fugir, ou até matar eles. E então, tomar controle da alcateia. Mas esse processo de tomar controle pode dar muito errado. Como em 2012, uma coalizão atacou a alcateia de Charleston e, após matar os machos, as fêmeas da alcateia não aceitaram a nova coalizão quando eles partiram para matar os filhotes. Isso resultou em uma briga, onde a coalizão invasora começou a matar todas as leoas e filhotes. Apenas uma leoa conseguiu fugir, com 2 filhotes que não eram dela. O que é uma história muito interessante também. Eles ficaram conhecidos como Coalizão de Charleston, e eu vou deixar a história deles em um link na descrição para quem quiser saber mais, mas infelizmente está em inglês. Então aquela parte violenta que você aprendeu sobre machos alfas, até que existe, mas não é só um macho, são vários, e eles não são agressivos dentro da alcateia, apenas com colisões externas. Uma alcateia então é formada por várias fêmeas, que formam um grupo coeso, e a coalizão de machos com seus filhotes, tanto os filhotes machos quanto os filhotes fêmeas. Não existe competição entre machos da alcateia, não existe um macho dominante sobre os outros, são como irmãos compartilhando a alcateia, lembrando que às vezes são primos e podem até não ter relação de sangue. Não existe hierarquia entre os machos, não existe hierarquia entre as fêmeas e nem hierarquia em geral entre eles. Os machos também não matam os filhotes machos. Inclusive, os machos continuam na alcateia até uns 3 anos, quando formam suas coalizões
e migram para achar seu território. As fêmeas costumam caçar. Elas caçam em grupo e com uma ótima coordenação. Isso não quer dizer que os machos sejam preguiçosos ou não tenham capacidade de caçar. Mesmo porque eles passaram anos caçando quando eram nômades. Mas o papel deles é proteger a alcateia e o território. Então eles fazem rondas pelo território e expulsam qualquer invasor da alcateia. É claro que as leoas também podem ajudar a proteger a alcateia e o território, mas no geral os machos fazem mais esse papel, mas em casos atípicos eles podem também caçar. A relação dentro da alcateia é mais como um grupo familiar enorme do que a ideia competitiva que as pessoas têm dos leões. Eles se cuidam e se protegem. A competição existe apenas com coalizões externas que podem querer roubar o lugar da coalizão atual ou os seus recursos. Os leões podem alternar entre o estilo de vida nômade e residente, conforme eles saem de alcateias e vão para outras alcateias, ou ficam um tempo como nômade e assim por diante. As fêmeas tendem a ficar na alcateia quando crescerem, mas algumas migram também. E conforme o tamanho da alcateia cresce, ela pode se dividir em duas. Bem, isso vale para a maioria dos leões africanos. Caso a alcateia seja muito pequena e tenha pouca competição com coalizões na região, ou seja, uma região onde existem poucos leões, provavelmente por causa da caça, o macho solitário pode conseguir manter uma alcateia. A subespécie do leão do cabo, Panthera leo melanochaeta, é uma exceção, onde há sempre apenas um macho em cada alcateia. E os leões asiáticos, Panthera leo persica, possuem uma estrutura totalmente diferente. Os machos são solitários ou formam alcateias de até 3 indivíduos, enquanto as fêmeas formam alcateias coesas e fortes com umas 12 leoas e seus filhotes. E os machos e fêmeas só interagem durante a época de reprodução. Então, até faz sentido Scar e Mufasa estarem na mesma alcateia, pensando nos leões africanos, que é o que parece mais se encaixar. Mas não existiria uma hierarquia, não seria um o rei e o outro renegado. Ambos seriam irmãos que fazem um trabalho em conjunto. Se tivesse algum desentendimento, eles nem fariam parte da mesma coalizão. E o Scar não teria motivo para se preocupar com Simba, pois após chegar à idade adulta, Simba teria que partir para achar sua própria alcateia e território. Afinal, nem faz sentido se manter na alcateia e se reproduzir com parentes, né? Tem gente que diz que a Nala não seria parente do Simba, mas é só pensar, mesmo que a mãe da Nala não seja parente da mãe do Simba, o pai da Nala era algum outro leão não nomeado. É literalmente isso, é um leão não nomeado. Esse leão não nominado fez parte da coalizão do Scar e do Mufasa, porque se não tivesse feito parte, eles teriam matado a Nala quando assumissem a alcateia. Então fez parte, então a grande chance de que ele era parente dos dois. Entende que de uma maneira ou outra, os filhotes eles são parentes, eles são no mínimo primos. Por isso que não faz sentido eles reproduzirem entre si, e é por isso que os filhotes migram para muito longe. Migram para longe porque as alcateias próximas ainda podem ter fêmeas parentes deles. Claro que o Rei Leão é uma obra de ficção, e se inspira mais em histórias humanas do que leões, então tá tudo bem. Mas na minha opinião, as histórias reais de leões são muito mais interessantes e faz muito sentido uma alcateia ser um ambiente de apoio mútuo do que de competição. Se você pensar na sobrevivência da espécie, na evolução, no que fez evolutivamente para que os leões formassem uma alcateia. A principal teoria é que os leões eles viviam em um local onde tinha uma grande densidade de leões e poucos recursos. Então fazia mais sentido, já que eles estavam todos juntos ali, eles se ajudarem para conseguir garantir os recursos para eles. E daí então começou essa competição entre territórios e entre alcateias. Essa pelo menos é a teoria evolutiva que mais faz sentido para mim. Espero ter gostado do vídeo de hoje. Eu acho muito interessante como realmente funcionam as alcateias dos leões. E caso você queira saber como funcionam as alcateias dos lobos, eu tenho 2 vídeos onde eu falo exatamente sobre isso. Você pode checar aqui. Não esqueça de deixar o like e de se inscrever se quiser ver mais vídeos como esse. E comente aí qual animal você gostaria que eu explicasse como funcionam seus grupos sociais. E o que vocês acham? Pelo que eu falei hoje, Rei Leão mentiu muito ou não?